A gente já viu aqui no programa que um bom posicionamento ele é construído com argumentos estruturados, não com opinião. Uma opinião, inclusive, pode muitas vezes mascarar um preconceito, o que não é saudável em nenhum debate. A gente vai ouvir mais uma vez o professor de Direito Internacional e Direitos Humanos da FGV, o advogado Tiago Amparo. Olha só. Preconceito nada mais é do que uma percepção mental sobre uma determinada realidade. E, em geral, uma percepção limitada e falsa ou limitante, reducionista sobre a realidade. Então, quando eu falo, por exemplo, que um determinado grupo racial, um grupo social, por sua orientação sexual, identidade de gênero, ou pessoas deficientes, etc., eu faço uma afirmação sobre essas pessoas que não tem base na realidade e que ela generalize a minha percepção sobre essas pessoas e a reduza em um determinado aspecto, e, às vezes, até de forma inconsciente, a gente expressa essa construção mental que leva, portanto, muitas vezes a estereótipos, que é de fato, essa visão que se tem de um determinado grupo em razão das suas características desse grupo. Então, o preconceito é essa percepção que muitas vezes não consegue sobreviver a um debate, a um escrutínio, porque justamente ela não está estruturada numa lógica de premissas, conclusão, de um raciocínio lógico, mas ele está mais baseado naquela coisa do fígado, de a gente ter uma visão irracional e limitada de determinada realidade e que reduz toda uma complexidade a uma visão muito baseada mais no fígado do que no cérebro. Nossa, é perfeita a fala do Tiago, e eu diria que a gente tem que prestar atenção quando a gente se depara com a exposição de preconceitos dentro de um debate, porque muitas vezes a gente pode pensar, para justificar, né, a nossa formação, a nossa convicção sobre determinado assunto, que, não, tudo bem, mas essa é só a minha opinião, só que aquilo que a gente fala, os preconceitos que a gente propaga, eles têm impactos reais na vida das pessoas. Então, a gente precisa ter responsabilidade, e não só a gente precisa ter responsabilidade, mas a gente pode ser responsabilizado, né? Porque a gente pode falar o que a gente quer com as limitações impostas pela lei. Então, não pode propagar discurso de ódio, não pode fazer uma fala racista, tem coisas que a lei não permite. E aí, enfim, se você desrespeitar o que a norma prevê, você poderá ser responsabilizado por isso. E aí, se você tá na internet, muitas vezes a gente vê as discussões aumentando, como a Gabi já falou uma vez, né? O ódio, ele engaja, né, Rita, nesse sentido. A gente já falou bastante disso, inclusive porque a gente tem que lembrar, principalmente quando se trata de redes sociais, não só redes sociais, mas também até canais de notícias, que o algoritmo ele acaba sendo definidor, e o algoritmo ele acaba sendo definido por quem está financiando aquilo, né? Então é o princípio que todo mundo fala do follow the money, né? Realmente a gente precisa entender que muitas vezes aquele assunto, né, que está fazendo um barulho maior é exatamente porque ele está gerando mais dinheiro para quem está financiando aquilo, né? Então, a gente precisa entender, né, o porquê disso, que tem muita publicidade envolvida em relação aos algoritmos, e entender que muitas vezes não é porque aquele assunto é o mais falado, que ele é o mais certo, que ele precisa ser o mais discutido. Eu acho que a gente pode problematizar essa constatação da Rita, que está correta, mas indo além no nexo, em como funciona o algoritmo, porque se eu tenho o dinheiro operando e a publicidade operando, eu tenho também o comportamento do consumidor como um direcionador da publicidade. Então, se o comportamento do consumidor é um comportamento que engaja mais com o ódio, é um comportamento que engaja mais com a agressividade, aí sim, quem financia a rede social vai ter a tendência de operar naquele sistema. Mas se nós, como consumidores, nos engajarmos mais com um conteúdo que é mais sereno, que é menos agressivo, e a tendência, então, porque o que a plataforma quer é que você fique mais tempo na plataforma, que você consuma mais, que você interaja mais. Então, a gente precisa entender também, só para a gente não deixar sempre a responsabilidade para terceiros. Eu acho que é importante a gente pensar, né, num aspecto mais amplo, mas trazer também a responsabilidade para a nossa atuação. Com o que a gente engaja? Qual é a mensagem que a gente passa para o algoritmo? Porque assim a gente vai conseguir mudar e pensar também, mudar a forma como ele opera. E pensar também em comportamentos inautênticos. A gente discutiu muito sobre regulamentação das redes sociais e aí a gente passou de uma discussão que ia para a responsabilidade das plataformas em relação ao conteúdo postado, como se fossem censores do mundo moderno ou pós-moderno.
Tô com medo ali do canal. Mas indo ali, líquido, mas aí indo ali também para a questão de muitos comportamentos inautênticos. E isso dá para regular. Porque se você tem robôs operando nas redes sociais, vai parecer que um assunto tem mais relevância do que efetivamente ele tem, porque aquilo está sendo manipulado por uma máquina, enfim. E até responsabilidade não só na hora de consumir conteúdo, mas na hora de produzir também. E eu tenho a sensação, claro, dentro da minha bolha, com as pessoas que eu sigo, que as pessoas cada vez mais estão falando, olha, eu não sei falar sobre isso, mas esta pessoa que sabe. E encaminhando as pessoas para os especialistas dentro daqueles assuntos.